gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí pessoal, tudo bem? Professor Cláudio, Escola Profissionalizante Governador Valdemar Alcântara, aqui de Ubajara, para a turma do segundo enfermagem, segundo ADM. Tudo bem pessoal, tudo tranquilo? Vamos trabalhar aqui um assunto novo, um assunto aqui bem interessante, certo? Tem para vocês aqui, deixa eu projetar aqui o slide para começar, ok? Filosofia da existência, as raízes do existencialismo. Vamos começar a trabalhar agora o existencialismo, certo? Antes de começar a trabalhar esse conteúdo aqui, só lembrando, nós estamos falando sobre a vida humana. Esse período, nós estamos falando sobre a vida humana. E nós trabalhamos dois conceitos em relação à vida humana. O conceito de natureza humana e de condição humana. Natureza humana e condição humana. Afirmamos o que era a natureza humana, aquilo que é a essência, está dentro, é intrínseco, e a condição humana, como o ser humano se encontra em determinado ponto da história, da sociedade, certo? Falamos aí sobre alguns autores, trabalhamos a Hannah Arendt, que vai trabalhar a questão humana, da vida humana como a condição da vida ativa, da condição humana, a questão da obra, a questão do trabalho, da obra, da ação, né? Ou seja, se referindo à vida em si biológica, se referindo à mundanidade, à criação de uma cultura, se referindo à política, né? À pluralidade, concepção de ideias, que corresponde aí, na realidade ao trabalho, à obra e à ação. Então vimos a Hannah aí nessa perspectiva da condição humana, né? Da condição humana, dando ênfase à condição humana, a Hannah Arendt. Aí chegamos no Marx, que vai fazer o quê? Ele vai integrar essa questão de condição da natureza humana com a condição humana. O Marx integra a natureza humana com a condição humana. Ele vai dizer que a natureza humana é o quê? Trabalho. Ele vai dizer que a fonte de humanização, negrada, olha aí, presta atenção. A fonte de humanização seria o quê, pessoal? O trabalho. O trabalho é a fonte de humanização. Olha, o trabalho é maravilhoso para o Marx porque ele é a fonte da humanização. Mas era bom demais para ser verdade, né? Ele fala isso no que se refere à natureza humana. Mas quando se fala em condição humana, o Marx vai dizer o quê? Ele vai dizer que o trabalho, que é a fonte de humanização da natureza humana, na condição humana, é aquilo que aliena o trabalhador, é a fonte de alienação que deixa o trabalhador alienado, literalmente lascado. Olha aí, gente. Então, vem o Marx falando aí de natureza e condição humana. Tudo isso aí era preparação para o que vinha mais adiante. E aí começa a surgir outros pensamentos aqui, que são pensamentos que dão os primeiros passos para a corrente existencialista, com Heidegger, com Sartre, Jean-Paul Sartre, né, o Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre. E é isso que vamos falar hoje. Essas raízes do existencialismo. Como é que vai surgir aqui o existencialismo? Então vamos começar? Show de bola? Tamo junto, né? Olha aí. Bem, vai começar com Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Esse cara foi um pensador, né? E esse pensador, o Kierkegaard, ele, na realidade, foi um dos pouquíssimos pensadores que era cristão, que surgiu aqui trabalhando na primeira metade do século XIX. O Kierkegaard vai fazer o quê? Vai trabalhar, mais uma vez, que é o nosso tema, a vida humana. E ele vai compreender a vida humana, certo? Partindo do pressuposto que o filósofo deve pensar sobre sua própria vida. Sim, sim, o filósofo deve pensar sobre a sua própria vida. Ele tem agora um objetivo de pensar sobre a sua própria vida. E por isso que a sua filosofia vai ser uma filosofia com caráter subjetivo, com um forte caráter subjetivo, ou seja, dando ênfase à parte. Certo?
E aí, o Kierkegaard, né, vai promover uma reação ao pensamento do Hegel. Hegel, idealista, era um grande nome daquela época. O Hegel trabalhou a dialética, né? O Marx veio também trabalhar sua dialética, só que o Marx inverteu a em relação ao Hegel, porque o Hegel trabalhava idealismo, o Marx passou materialismo histórico. E o Hegel, gente, o que é que ele fez? Ele produziu a filosofia com base na razão, firmada na razão, consolidada na razão, ancorada na razão, tentando pegar toda uma totalidade de conhecimentos, de saberes, desejando abarcar essa totalidade de saberes para desenvolver a sua corrente de pensamento. Tá certo? Então, para o Hegel, as nossas escolhas, pessoal, olha aí, vamos tentar entender aqui, ó, o Hegel, para ver aonde o Kierkegaard vai discordar. Para o Hegel, nossas escolhas seriam em grande parte determinada por fatores e condições. A história, os fatores e as condições históricas iriam determinar, influenciar as nossas escolhas de acordo com o pensamento hegeliano, com o pensamento do Hegel. Certo? Então, Hegel dizia que as nossas escolhas seriam, em grande parte, determinadas por fatores e condições históricas. Aí o Kierkegaard vem, não concorda, afirmação, e vai dizer, não. Que história é essa de nós sermos trabalhados pela condição, vão determinar nossa condição histórica? Nós somos, o Kierkegaard vai dizer, nós somos totalmente livres para exercer nossa vontade. Somos totalmente livres para exercer nossa vontade, prevalecendo o valor subjetivo. Então, não vai ser as condições históricas, os fatores históricos que vão... Nós somos livres para exercer a nossa vontade, prevalecendo o valor subjetivo. A minha particularidade, meu pensamento próprio, não tem nenhuma condição histórica, nenhum fator histórico. É isso que ele vai trabalhar aí, começando a abrir espaço para... Certo, gente? E aí, vai afirmar que diante dessa liberdade de escolha, olha aí, diante dessa liberdade de escolha, o ser humano viveria um constante sentimento de apreensão, de angústia. Da mesma forma que eu sou livre para escolher o que eu quero. Ou seja, as escolhas são minhas. Eu escolho o que eu quero ser. Se eu quero ser um político, eu vou escolher o que eu quero ser político. Na minha vida política. Se eu quero ser, na minha vida afetiva, um heterossexual, um homossexual, eu vou escolher o que eu quero ser. Se eu quero estar na minha vida religiosa, um protestante, um católico, um espírita, eu serei. Então, de acordo com as opções políticas, religiosas, opções sociais, opções sexuais, não importa. Você tem essa liberdade de escolha. Só que ele vai dizer que essa liberdade de escolha vai fazer com que eu viva um constante sentimento de apreensão e de angústia. Por quê? Porque fui eu que fiz a escolha, se a escolha foi errada, quando surgiram os problemas, as pressões, as perseguições em relação às escolhas que eu fiz, isso vai me deixar angustiado e apreensivo. Então ele vai dizer o seguinte, ó, diante dessa liberdade de escolha, o ser humano viveria um constante sentimento de apreensão e de angústia. Certo? Essa é a visão do Kierkegaard, tá bom? Essa é a visão do Kierkegaard. Então, voltando só um pouquinho, voltando aqui o slide, vamos voltar aqui o slide, ó, né? Kierkegaard vai compreender a vida humana, né? Parte do pressuposto que o filósofo deve pensar sobre a sua própria vida. A filosofia, um caráter subjetivo, ou seja, é o homem que determina a sua vida. Ele nasce livre para isso. Vai discordar do Hegel, que o Hegel dizia: filosofia toda da razão, abarca a totalidade de saberes, e as escolhas nossas escolhas, segundo o Hegel, seriam em grande parte determinadas por fatores e condições históricas. Ele vai, Kierkegaard refuta essa afirmação, diz que nós somos totalmente livres para exercer nossa vontade, prevalecendo o valor subjetivo, nossa particularidade.
Mas vai dizer o seguinte, que diante dessa liberdade de escolha, o ser humano viveria um constante sentimento de apreensão, de angústia. Certo, gente? Então, o que quer dizer que, encerrando aqui nosso momento, que tais conclusões serviram de base para a construção da filosofia existencialista do século XX. Então, essas conclusões aqui que o Kierkegaard trabalhou, essas discussões com Hegel, esse embate, esse confronto filosófico, né, foi muito importante, porque o Søren Kierkegaard ele vai trabalhar esse conceito, né, da liberdade do ser humano. Mais na frente a gente vai ver o Sartre, que dizia, olha, o homem está condenado a ser livre, né? Ou seja, ele é livre, só que ele não pediu para nascer, ele nasceu livre numa sociedade, em uma família, né? Como dizer aquela música do Lulu Santos, eu não pedi para nascer, né? Então, eu já vi isso mais na frente com o Sartre. Mas o que a gente pode entender agora aqui é que, mediante o Kierkegaard, essas conclusões dele, né, dentro desse embate com Hegel, de base para a construção da filosofia existencialista do século XX. Então, surge a filosofia da existência, a filosofia existencialista no século XX, que teve como base essas conclusões, a influência do Søren Kierkegaard. Beleza? Tranquilão? Então vamos aqui para algumas atividades. Vamos lá. Primeiro, o que caracterizava a filosofia de Søren Kierkegaard no que se refere à vida humana? Lembra que nós já falamos aqui da Hannah Arendt, do Marx, e agora o Kierkegaard, que vai abrir espaço aí para o existencialismo, né? Marx trabalhava o materialismo. Então, a resposta seria o quê? A subjetividade. A subjetividade. Ou seja, o que vai caracterizar a filosofia do Kierkegaard é a subjetividade. Ele produziu a filosofia com um forte caráter subjetivo, ou seja, é particular. Cada um pensa a sua própria vida. Você lembra que eu coloquei no começo? O filósofo pensa a sua própria vida. Então, essa subjetividade que vai ser a base que vai caracterizar a filosofia do Kierkegaard, quer dizer o quê? Que eu vou pensar sobre a minha própria vida, vou ter a minha particularidade, a minha subjetividade. Então, Kierkegaard produziu a filosofia com um forte caráter subjetivo. Segunda questão. O que caracteriza a filosofia de Hegel? O que caracteriza a filosofia de Hegel em relação à vida humana? Hein, galera? Olha aí. Que as nossas escolhas, eu falei aqui anteriormente, serão em grande parte determinadas por fatores e condições históricas. O Hegel, que teve esse debate lá com Kierkegaard, teve essa visão diferente do Kierkegaard, ele vai dizer que, ao contrário do que o Kierkegaard falava, que é algo próprio, eu penso a minha própria vida, ele vai dizer, não. As nossas escolhas, elas serão em grande parte determinadas por fatores e condições históricas. Então essa é a visão do Hegel. Beleza? E a atividade 3, questão 3, de acordo com Kierkegaard, como viveria o homem diante da liberdade de escolha? Hein, galera? E aí? Ele viveria o quê? Viveria o quê? Um constante sentimento de apreensão, um constante sentimento de angústia. O homem viveria apreensivo, viveria angustiado, porque ele escolheu. Ele tem a responsabilidade de escolher o seu destino. E de escolher, pelo menos depois de estar vivo, né? Ele chegou aqui e a partir daí é com ele. Então, isso faz com que o homem viva, de certa forma, apreensivo, viva angustiado. Tá bom? Então, aí as atividades, nosso conteúdo aí. Falamos aqui sobre as raízes do existencialismo. E mais na frente começaremos a falar dos pensadores existencialistas. Beleza? Frase do dia, da semana. Sem fé é impossível agradar a Deus. São Lucas. Então, tenha fé que tudo, né, vai melhorar. Tudo vai dar certo. Então, quer agradar a Deus? Viver bem, em harmonia com o nosso Criador? Então, tenha fé. Tudo com fé consegue resolver a situação. Quem tem fé, sai na frente. Como diz a música do Rapa. Né? E, fique em casa. Eu só quero que você me entenda. Não saia de casa nessa quarentena. Grande abraço. Beijo, pessoal.
Valeu! GWA em ação.